Bom dia, turma. Só rememorando com vocês aqui, na aula passada, quando faltou energia, nós estávamos trabalhando uma revisão aqui, né? Tínhamos feito a correção dos exercícios do Bauman, tá? E depois estávamos na discussão sobre o último tema de redação proposto, tá? E íamos partir para a análise dos itens aplicados na prova do Enem, tá? Que é a análise do suporte, enunciado, comando, extratores e gabaritos, certo? Vamos continuar aqui do número 3, aqui para orientar vocês, né? Fazer essa análise dos itens aplicados na prova do Enem. E, possivelmente, na sequência, vamos trazer alguns itens para que vocês possam entender melhor essa temática, tá bom? Então tá. Então nós corrigimos as atividades, né, do Zygmunt Bauman. Fizemos algumas discussões sobre o último tema de redação proposto, que foi a consolidação. E iniciamos a análise dos itens aplicados à prova do Enem. É o que nós precisamos fazer isso agora, tá? Eu vou fazer isso agora com vocês. Vou abrir aqui a minha tela, né, de projeção, tá? Para que vocês possam entender melhor. Então aqui eu trouxe para vocês um estudo sobre os itens do Enem, tá? O que é o conceito de distrator? Nós precisamos entender muito bem isso. O que é o conceito de distrator, tá? A tabela do Enem, ela vem carregada dessa forma. E aqui vocês vão entender como que é o processo de elaboração dos itens dentro da matriz curricular do Enem, tá certo? Então aqui primeiro, aqui em cima nós temos os eixos cognitivos comuns a todas as áreas do conhecimento. É aqui onde vocês vão preparar e vai emplacar a questão da redação, né? São 5 itens aqui, ó. Primeiro, dominar linguagens. Aqui, ó, dominar linguagens. Depois, na sequência, compreender fenômenos, né? Você tem que ter essa compreensão dos fenômenos, do que acontece na sociedade, né? Enfrentar situações, problemas, tá? Identificar os problemas que existem na sociedade. Construir a argumentação, que é aquela questão das causas, né? As propostas, os argumentos, os elementos, a fundamentação, as provas, os dados estatísticos, etc, etc. E no final elaborar uma proposta de intervenção. Então, se vocês observarem, a parte da redação aqui, que é o eixo cognitivo, né, que é comum a todas as áreas, ele perpassa toda a prova. Tá? É por isso que tem que ter um conhecimento amplo, é por isso que o estudo de redação é importante, tá certo? Então, logo abaixo desses eixos comuns em todas as áreas do conhecimento, nós temos aí dividido em áreas, né? Primeiro, a linguagem, código e suas tecnologias, ciência da natureza aqui de verde, né? Natureza e suas tecnologias, matemática, que é uma ciência única e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Neste organograma, nós temos aqui a matriz de referência de cada área, né? Aqui nós temos o C, que é a competência da área, e o H, que é a habilidade por competência. Então, dentro da matriz de linguagens, por exemplo, nós temos C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, e cada uma corresponde a uma competência da área, né? E dentro dessa competência tem várias habilidades que os alunos têm que desenvolver, que é aquilo que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo dos estudos, tá? Quando a gente aplica uma atividade, a gente fala, olha, essa habilidade você tem que desenvolver tal competência e tais habilidades. Por exemplo, diferenciar texto, separar texto, discernir texto de um outro, fazer comparações entre textos, fazer relações, tudo estão aqui dentro dessas habilidades, tá? Aos poucos, a cada habilidade, a gente vai mostrando que a habilidade que vocês precisam desenvolver e vocês vão desenvolvendo essa habilidade aqui, tá? Então aqui nós temos a linguagem, né, a matriz de referência da linguagem, código e suas tecnologias, e aqui inclui língua portuguesa, arte, viu? Aqui não é só educação física, linguagem, código e suas tecnologias, não é só língua portuguesa. É língua portuguesa, arte, educação física, beleza?
tá certo? Aqui é a matriz de referência básica do Enem. São basicamente essas competências e essas habilidades que eles são cobrados. Por isso que fica fácil a gente recorrer ao banco de dados e trazer o treinamento de algumas questões. Do mesmo modo, ciência da natureza e suas tecnologias. A matriz de referência de ciências e tecnologias tem aqui, ó, tem a grade de competência da área, né, que compreende de C1 a C8, e aí depois vem a matriz de habilidades aqui, ó, tá? O Hzinho aqui é a matriz de habilidade dentro desse componente curricular, né? Dentro dessa área, na verdade. Porque dentro da área de ciência da natureza vem física, química, biologia, certo? Matemática é uma área sozinha, né? Matemática e suas tecnologias, porque é uma disciplina que envolve, é uma das disciplinas mais sérias, mais pesadas do nosso currículo, né? E aí vem a grade dela, né? A grade de competência de 1 a 7 e a grade de matriz que vai de 1 de H aqui 1 até H27. Dentre delas tem várias habilidades que vocês vão ter que ir buscando aos poucos, tá? Então é dentro desse banco de dados que são retiradas as questões do Enem, tá certo? E aí vem a matriz de referência da área. Na caso, ciências humanas e tecnologias aqui. Ciências humanas e tecnologia corresponde história, geografia, sociologia, filosofia, né? Vem aqui a grade de competência, que é C, e a grade de habilidade, que é os Hzinhos aqui, com várias habilidades, tá? Compete a nós buscarmos dentro dessas competências e habilidades, identificar os itens e ir fazendo o estudo para que a gente possa ter um bom aproveitamento, tá? Quem domina mais ou menos isso aqui, tem noção do que de como sair melhor na prova do Enem, ok? Então veja só, eu vou avançar um pouquinho aqui para vocês entenderem como que é essa estrutura. O item do Enem, o conceito de distrator. O Exame Nacional do Ensino Médio, pessoal, ele é importante para nós, alunos, né? Ele é importante para nós, professores. Por quê? Para os alunos, porque ele garante um avanço, né? Ele garante uma progressão do aluno nesse sentido de entender o que é conceito, o que é distrator, o que é gabarito, entender os itens direitinho para ele avançar e ter um bom rendimento. E é importante para nós porque o Enem é uma avaliação da unidade, é uma avaliação do trabalho dos professores, tá? E isso é muito importante para nós, ok? Bom, por que que é a principal forma de ingressar na instituição do ensino superior do país? Por que que o Enem é a principal forma de ingressar na instituição do país? Quando se trata de preparação por meio de simulados, a principal dúvida se trata de quais são as características de um item do Enem. Como que é feito, como que é elaborado, qual é a característica, é elaborado por quê? É elaborado para excluir? As pessoas falam, é elaborado para excluir? Não. Se um aluno, já foi provado várias vezes cientificamente, se um aluno ele chuta 50% da prova do Enem, basicamente ele vai acertar aí 50% da prova. Por quê? Porque tem o TRI, que é a questão do erro lá, do anti-chute, né? Então, assim, ele vai ter essa vantagem de acertar 50%. Mas 50% não é aprovado em qualquer coisa. 50% é aprovado em qualquer cursinho aí, mas não é esse o interesse do aluno, né? O aluno quer sempre ter um foco, quer sempre ter uma nota melhor, quer sempre avançar. Então, ele precisa crescer nisso. O primeiro passo é conhecer os itens, como é elaborado o item, de que forma que tem que ter o item. Ele tem que, vamos dizer assim, habilitar melhor na leitura da interpretação, porque não é só em linguagem que essa leitura está habilitada, ela está habilitada em todas as outras áreas, história, filosofia, sociologia, matemática, né? Tudo envolve interpretação, correto? Então, pensando nisso, nós preparamos aqui para vocês algo para resolver e tentar mostrar para vocês o conceito de distrator. O que é o conceito de distrator? Gente, como que é elaborado um item no Enem? Para elaborar esse item, a mesma qualidade que possa ser comparada aos itens do Enem é recomendado na utilização de guia de elaboração dos itens. Existe no INEP um guia de elaboração de itens para a prova do Enem, que os montadores lá do INEP, os especialistas, eles recorrem a esse banco de dados. São milhões de questões, né, que são estudadas e colocadas em voga para que vocês possam entender isso, né? Acontece que esses itens podem apresentar
algumas estruturas adequadas ao objetivo do exame, dependendo das questões, dependendo o foco da prova do ano. Então, assim, esses itens eles são elaborados de acordo com aquela estrutura, tá? Bom, um item mais popularmente conhecido como questão. Aquilo que você fala, a questão do Enem é um item. Ele é composto pelos seguintes elementos. Primeiro, texto base, importantíssimo. E deve ser lido e relido com muita atenção, marcado, sublinhado, tá? Ele é usado para estimular o estudante a fazer o quê? A mobilizar os recursos cognitivos que ele tem. Aquilo que ele trouxe de bagagem, né, durante a sua escola, durante o seu período escolar, ele vai fazer com que aquela leitura estimule para conter um texto, uma imagem, outros recursos que ele possa relembrar e que possa sair bem nessa prova, tá? Bom, o enunciado, gente. O enunciado é aquela parte de cima. Pode ser dado sob forma de complementação ou de interrogação. Ele tem que ser preciso e precisa estar totalmente ligado à habilidade que pretende avaliar. E esse enunciado, ele tem que estar projetando você para a leitura do suporte. O que é o suporte, professor? O suporte é o texto. O texto pode aparecer um texto, pode aparecer um texto 2, para você fazer relações entre textos. Pode aparecer um texto 1 com um texto chat para você comparar os textos, ironia entre um e outro. Pode aparecer diversas formas, tá? Então é preciso prestar atenção nisso. As alternativas das respostas. Se apresentadas na forma de 5 opções, sendo somente uma correta, que é o gabarito, as alternativas que não contemplam a resposta correta são chamadas de distratores. Como que nós chamamos isso de distratores? Nós chamamos isso de distratores no sentido de distração mesmo. Porque, na verdade, o nosso leitor ele é distraído. O nosso leitor, ele lê superficialmente, não tem essa habilidade profunda, né? Por isso que precisa a gente treinar aqui, fazer uma releitura sempre, fazer essa complementação da leitura, fazer leitura de inferência, subentendido, pressuposição, aquilo que nós aprendemos, para que você busque no âmago da questão, para que você busque no centro da questão aquilo que vai resolver seu problema, né? Aí tem 2 ou 3 palavrinhas que tem no texto, são chamadas de distratores, para distrair realmente o leitor, e o leitor na primeira opção que vê vai lá e marca e não é a correta, tá? Então, esses distratores do Enem, eles possuem essas alternativas, né? Sendo que apenas uma é correta, e aquela opção correta nós chamamos de gabarito, e as outras são chamadas de distratores. Bom, esses distratores, eles não são apenas alternativas erradas, é bom que pense nisso. Eles não são apenas alternativas erradas. Eles contêm respostas com os erros que os alunos mais erram. São os erros mais cometidos pelos alunos. Ou que apresentam sentido. Apresentam sentido dentro do texto, ou às vezes também fora do texto. Tá? Então, vamos ver uma questão daqui a pouquinho, em que tem 4 distratores, que esses 4 distratores estão presentes no texto. E o aluno, às vezes, por ter visto a primeira vez aquele nome no texto, ele vai lá e marca o errado. Sendo que a resposta correta seria um dos mesmos nomes apresentados, mas com apenas a colocação de uma pontuação lá, que faz ele observar isso. Tá? Além disso, essas alternativas elas devem ser plausíveis em relação ao enunciado e à habilidade, né, que está sendo avaliada. Isso quer dizer que devem parecer correspondentes ou devem parecer corretas para estar presente no exame, não desenvolver essa habilidade na questão. Tá? Essas alternativas que são colocadas como distratores, elas parecem com a correta. Às vezes você fica confuso, você vai por eliminação, risca 1, risca 2 e sobra 2 lá. E para você tirar essa separação, fazer o joio do trigo ali, você cria dificuldade. Você não consegue fazer essa diferenciação tão simplesmente, né? Então é preciso desenvolver essa habilidade de leitura para você saber que aquele distrator é poderoso e que você precisa tirar ele do foco e marcar justamente a opção correta, tá? Bom, dessa maneira o aluno deve estar bastante preparado. Preparado como, professor? Preparado como? Na leitura, subentendido, pressuposição, né? Inferência, aquilo que nós vimos no começo. Se for preciso, a gente vai fazer um videozinho explicando para vocês o que são. Eu vou fazer, né? Agora, esse final de semana, eu vou fazer um vídeo falando, reprisando sobre as inferências, pressupostos, subentendidos, para que vocês possam habilitar cada vez mais, né, nessa questão de diferenciar o que é um distrator, o que é um gabarito numa prova do Enem. Tá? Eu trouxe aqui para vocês como identificar um distrator. Eu trouxe 3 posições. Primeiro, você tem que ler com atenção, né, a prova.
Aqui no caso eu coloquei guia de elaboração porque a gente usa esse guia de elaboração para elaborar provas. Agora, a estrutura do item de múltipla escolha, ela divide-se em 4 partes. Observem bem, 4 partes. 4 partes, tá? Primeiro, o enunciado, que é aquela parte que vem em cima, antes do suporte. Aí vem o suporte, que são o texto, ou os textos, ou 2 textos, ou 3 textos, para aparecer isso, tá? E logo abaixo, que é de suma importância, é o comando. O comando é que vai estar pedindo para você fazer o que tem que ser feito, tá bom? E aí vem embaixo as alternativas das respostas. Dentre as alternativas, tem as opções que são distratores, aquela que vai pegar os leitores distraídos, e o gabarito, tá? Eu trouxe como exemplo aqui um que eu já mostrei para vocês. Só para vocês terem noção, essa é de nível fácil. Como que foi colocado aqui? Está pedindo para relacionar a estrutura do item de múltipla escolha na atividade abaixo. O número 1 aqui, ó, o número 1 aqui é o nosso chamado enunciado. O que está pedindo para fazer? Leia o texto abaixo. Aí vem, Curaçao, um simpático e colorido paraíso. Há uma lenda que explica a razão de Curaçao ser uma ilha tão colorida. Consta que um governador, há muito tempo, há muitos anos, sentia dores de cabeça terríveis por todas as construções serem pintadas de branco e refletirem muito à luz do sol. Ele teria então sugerido algo que seus contemporâneos, que seus conterrâneos, colocar uma cores mais fechadas nas fachadas de suas residências e comércios. Desculpa aí, pessoal. Ele mesmo passaria a usar o amarelo em todas as condições que estivessem a ver com o governo. E assim nasceu o colorido dessa simpática pequena ilha do Caribe. E quem se importa se a história é mesmo real? Todo o colorido de Punda e Otobranda combina perfeitamente com muitos tons de azul que você vai aprender e reconhecer no mar que banha Curaçao. Nos de branco presentes na areia de cada uma das praias de cartão postal, ou nos verdes do corpo das iguanas, animal símbolo da ilha. Costuma-se, aliás, a encontrar bichinhos pela ilha, sejam grandes como golfinhos e focas e ceaguarim, as lagartos que vivem livres perto da caverna Ato, ou muitos peixes que vão acercar você assim nas águas da lindíssima praia de Porto Marte. Tudo em Curaçao parece querer dar um oi para os visitantes assim que avista. Brasil, Curaçao, a ilha, porém, tem mais do que beleza natural, descoberta apenas um ano antes do Brasil. Curaçao também teve um histórico, que rendeu um destino de uma série de atrações, como o Museu Curolanda e as cavernas. Aí você vem aqui o comando, ó, de acordo com o texto, qual é o animal símbolo da ilha? A única parte em que existe a sequência lógica dos nomes aqui são focas, ó, golfinhos, focas, ceaguarium e lagartos. Tá certo? Tá a sequência dos nomes aqui. A sequência dos nomes aqui. Qual que é o comando? De acordo com esse texto, qual é o animal símbolo da ilha? Foca, iguana, golfinho ou lagarto. Todos os outros nomes existem no texto. O aluno distraído, ele vai pegar o primeiro que ele achar aqui, que está mais fácil, e olha. Só que lá em cima tem uma observação, ó. Cartão postal e nos verdes do corpo das iguanas, vírgula, o animal símbolo da ilha. Aqui está explicando que a iguana é o animal símbolo da ilha. O aluno distraído, ele não vai observar a pontuação e vai marcar qualquer um dos outros aqui, tá? É uma questão simples, uma questão de nível baixo do Enem, mas também cai no Enem uma questão assim. E muitos alunos, eles erram isso. Por quê? Porque acreditam que é uma linguagem fácil, lê rapidamente o texto, como é um dos defeitos dos leitores do Enem, e vai e marca a primeira, vai lá e põe foca, ou golfinho, porque é uma ilha, entendeu? Já imagina, já está na cabeça e já marca, tá? Outro detalhe aqui, eu trouxe uma mais difícil um pouquinho, de como identificar um distrator. Essa aqui já é do nível mais avançado um pouco, né? Já envolve biologia, mas também tem muita interpretação. A questão 3. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado, de tal forma que como uma bola.
Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante ao assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Observe que o texto, ele não está falando simplesmente de um local onde o tamanduá mora. Ele está falando, né, que o tamanduá do mundo solitário, que ele tem hábitos noturnos, que passa o dia repousando e geralmente é um emaranhado de cipós, né, com o corpo curvado, né, e quando ele é em atividade ele se locomove bem devagar e emite um som parecido com assobio, e a cada gestação ele gera um único filhote, né, e a cria é deixada numa árvore à noite, amamentada pela mãe, até que ele tenha idade para procurar alimentos. As fêmeas adultas têm territórios grandes e os territórios de um macho incluem os de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversos pretendentes à disposição para namorar. Tá? Olha só o comando aqui dessa questão, pessoal. Olha só o comando. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao... Automaticamente, ao meu ver aqui, quando o aluno lê biologia, ele vai cair aqui, ó. Ele vai falar que é o habitat natural dele. Ele vai cair aqui no distrator, que é o habitat natural dele. Ou biótopo, né? Nível trópico. Mas o que está falando aqui? É do nicho ecológico de desenvolvimento. Tá? É do nicho ecológico de desenvolvimento aqui, ó. O enunciado é bem claro. Nós temos aqui o enunciado, né? Nós temos aqui vamos dizer assim, o enunciado principal. Nós temos o texto base que traz essas informações, que deve ser lido com atenção, muita atenção, porque não está falando apenas do lugar onde ele vive, está falando do lugar que ele deixa, que ele circula, que ele tem relacionamentos, né? Que ele tem desenvolvimento, que ele tem sempre pretendentes, que pode procriar, etc. Aqui nós temos o comando, né, da questão, essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu nicho ecológico, é o lugar onde ele convive e reproduz. Não é um lugar somente onde ele vive ali, é um lugar onde ele vive e reproduz, tá? E o gabarito é a letra D, certo? Então observamos, vocês, que esses casos é preciso ser lido com atenção no Enem. Daqui para frente nós vamos trabalhar, né, na aula de sábado eu vou trabalhar com vocês algumas questões, pelo menos umas 20 questões, para que a gente possa entender bem essa questão do desenvolvimento dos itens do Enem, para que vocês se preparem, não somente para o Enem, para o concurso também. Quem vai fazer concurso se prepare melhor, tá bom? Então veja só, o que pode levar você a cair na tentação dos distratores? São vários quesitos. Eu coloquei alguns aqui bem simples. Primeiro, não conhecer a estrutura das questões. Se você não conhece a estrutura das questões, você já está com um problema. É preciso conhecer essa estrutura que a gente está trabalhando. E eu vou estar trabalhando sempre essas estruturas para que vocês possam estar atentos na leitura, né? Eu fiz um trabalho com o pessoal do 8º e 9º ano agora na prova diagnóstica, foi excelente o resultado. Eu levei eles a conhecer como que é montada a estrutura, da forma que tem que ser lida, o resultado aumentou em 25% na hora da avaliação. Outra questão que pode ser importante também, ignorar elementos não verbais. Gente, elementos do texto, elementos não verbais, se vocês ignorarem posicionamento de palavras, vocês podem ter prejuízo, tá? Segundo, não contextualizar a solução. Às vezes está falando de um texto lá da década de 50, Segunda Guerra Mundial, década de 40, Segunda Guerra Mundial, e vocês querem analisar com o contexto de hoje. Nós estamos estudando Bauman, estudando alguns filósofos, eu vou trazer depois o Erich Fromm para a gente poder estudar, justamente para que vocês tenham essa habilidade de fazer a contextualização das coisas e não decidir como dia de hoje, tá certo? Outra questão, dividir dúvidas imediatamente, decidir dúvidas imediatamente. Tem gente que já decidir de uma vez, fazer tudo rapidamente, não é assim. Você tem até 3 minutos para analisar uma questão do Enem. Se você não conseguiu, passa para a próxima, depois você volta nela. Tá? E a questão do isolamento das alternativas. Geralmente, a gente isola as alternativas e corre o risco de isolar as iguais. E às vezes a gente isola algumas iguais, você isola aquela que é correta. Tá? E outro fato característico é desistir das questões. Nunca desista. No Enem você não pode desistir das questões. Tá? É preciso tentar fazer
é preciso tentar levantar essas questões para que vocês possam ter um bom aproveitamento, tá? Esse vídeo aqui foi um vídeo bem simples, porque eu queria falar aquele dia com vocês que acabou a energia, mas serve de amparo para que vocês possam dar uma refletida, tá? Depois eu vou fazer mais um falando sobre a questão do Islã, tá? E lá tem os vídeos e que vocês possam aproveitar bastante, tá bom? Beleza? Muito obrigado pela atenção. Espero vocês no sábado para a gente poder continuar o nosso trabalho, tá? Um abraço a todos.